Pronto, iniciei. Pronto para a gente começar então? Bora? Temos 9 pessoas aqui. A gente começa agora e daqui a pouquinho eu fecho a chamada completa com vocês. Certo? Olha, como eu estou falando, a gente vai trabalhar com um assunto que nós chamamos de termoquímica. Então, a primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é a definição do que é a termoquímica. Eu vou pegar aqui umas setinhas. Eu tenho os modelozinhos que eu pego para trabalhar. Geralmente, eu gosto de colocar o título em preto. O título principal do assunto eu deixo em preto. E aí, o texto eu deixo em azul. Se tiver algum destaque, vermelho ou verde. E aí, se eu escrever uma hashtag, é porque o que eu escrevi é importante, né? Se eu escrever isso daqui com o texto na frente, é porque é importante, é uma informação muito importante. Então, bora lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o que é termoquímica. De forma bem simples, é o estudo do calor envolvido em reações químicas, tá? Esse estudo a gente consegue fazer e relacionar com várias coisas que vão acontecendo, com várias reações. Alguns dos termos até a gente já tem um conhecimento sobre ele, a gente já tem uma ideia de como é que é, uma noção do que é. Só que agora a gente vai meio que trazer uma explicação mais lógica de como acontece e, além disso, trazer uma explicação sobre alguns termos clássicos, como calor e temperatura, como endotérmico, como exotérmico, certo? A gente vai ter que dar uma organizada nisso aqui, certo? Então, vamos lá para a gente começar a trabalhar esses termos. Aí temos o estudo da termoquímica, certo? Em cima do estudo da termoquímica, tem 2 termos que a gente precisa ter a noção clara do que é. A primeira é o termo calor, certo? E o termo calor, ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ouvir, acostumado a ver. Tá? A gente fala, nossa, que calor! Ou seja, a gente sente o calor. Só que o calor, ele não é bem essa sensação que nós temos, tá? Ela está mais relacionado com a transferência, certo? De energia. Então, o calor nada mais é do que uma medição de energia. Então, como é que a gente pode trazer essa definição para a gente? Eu posso dizer, então, que calor nada mais é do que a energia que se transfere de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, tá? Então eu posso trazer para vocês a ideia de calor dessa forma. Ele é basicamente essa energia que se transfere de um corpo para outro. Como é que eu posso representar então essa transferência de energia? Olha, bora fazer aqui agora um modelozinho. Eu vou até usar uma corzinha rosa para chamar a atenção aqui. A gente vai ter dois objetos. Eu vou até fazer aqui um quadradinho para esses objetos. Nós vamos ter aqui o objeto, eu vou chamar de objeto A, tá? O objeto A. Eu até vou botar esse objeto de vermelho. A. E eu vou ter um outro objeto que eu vou chamar de objeto B. Tá? Então temos 2 objetos, o objeto A e o objeto B. O objeto A, ele vai estar com a temperatura de aproximadamente 120 graus Celsius. E o objeto B vai estar com temperatura de 60 graus Celsius. Quando eu falo de calor, eu estou falando que é a transferência da energia de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Então, se vocês observarem, o corpo A e o corpo B, o corpo que tem maior temperatura é o A. Então, a transferência de energia só pode ser do A para o B, certo? Gente, isso aqui acontece em todos os processos, tá? Todo processo que vocês veem, que vocês observam, acontece essa transferência, tá? Então, isso daqui é exatamente o calor. Então, o calor está sendo transferido do corpo A para o corpo B, tá? Tá, professor, mas aí o que significa, então, melhor essa transferência aí de calor? Significa que é como se eu pegasse a energia do A e jogasse no B. E quando eu pego a energia do A e jogo no B, eu vou reduzir a temperatura do A e eu vou aumentar a temperatura do B, tá? É como se esse calor ele fosse responsável
pela temperatura. É ele que vai definir qual é a temperatura. Então, a nossa temperatura ela é medida pela agitação das partículas, e essa agitação das partículas acontece devido à energia, que é o calor que tem nelas. Bom, acontece em tudo, gente. Observa bem. Quando você pega... Deixa eu pegar umas imagenzinhas aqui, ó. Cafezinho. Deixa eu pegar aqui uma imagenzinha de um cafezinho. Essa imagem daqui, vou pegar ela aqui. Observa aqui, essa imagenzinha simples. Nada mais é que... Boa noite, professor. Boa! Nada mais é que um cafezinho aqui, tá? Aí, vocês estão vendo que tem essa fumacinha nesse cafezinho aqui? Essa fumacinha é o calor. O que é que o calor está fazendo? O calor está saindo do café e está indo para onde? Para o meio ambiente. De forma geral, né, gente? O meio ambiente. O que é que acontece quando o calor do café sai e vai para o meio ambiente? Acontece que a temperatura do café ela vai diminuir e a temperatura do ambiente vai aumentar, tá? É esse o processo que vai acontecendo quando tem essas trocas de calor. Isso acontece com tudo. Se você pega uma água com gelo, vou pegar outra imagem. Água com gelo. Vou pegar uma simplesinha aqui, copiar a imagem, pronto. Aqui, uma imagem simples. Vocês estão vendo a água com gelo. O que acontece aqui na água com gelo? Quando passa um determinado tempo, o que é que a gente percebe? A água natural com gelo, a água ela começa a ficar gelada e o gelo começa a sumir. O que é que está acontecendo nesse processo? A água aqui, que sei lá, bora dizer que ela está a uma temperatura de 25 graus, né? Mais ou menos que a temperatura ambiente, bota a temperatura boa, 25 graus. O gelo, ele está a uma temperatura de 0 graus Celsius, né? Porque esse gelo fica a temperatura 0. O que está acontecendo? A água, ela está jogando o seu calor para o gelo. Quando ele joga o seu calor para o gelo, ele faz o gelo subir de temperatura e ele vai derretendo. Então está tendo uma troca de calor, do mais quente para o mais frio. Se a água é o mais quente, a temperatura sai da água para o gelo. Tá? E assim vai seguir para qualquer elemento. E quando a gente fala dessa mudança, você tem que estar ciente que é independente da temperatura. Se tiver um objeto com temperatura maior do que outro, esse objeto com maior temperatura vai transferir calor para o objeto de menor temperatura. Então, se tiver duas coisas com temperatura negativa, o que tiver mais negativo vai receber calor do que tiver menos negativo. Certo? Então, se eu tiver um objeto que tem temperatura menos 20 graus Celsius e outro que tem menos 10 graus Celsius, o que tiver menos 20 graus Celsius vai jogar... o que tiver menos 10 graus Celsius, né, vai jogar a temperatura para o menos 20. Aí a temperatura do menos 20 sobe e a temperatura do menos 10 desce. É esse o processo que acontece quando a gente fala de transferência de calor. É sempre do corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. Tá bom? Tá. Mas aí, o que é que vai... Vou apagar isso aqui, tá, gente? O que é que vai acontecer nesse processo? Tá? O que é que vai acontecer quando a gente tem essa mudança de temperatura? Acontece que depois de um determinado tempo, tanto o objeto A quanto o objeto B, eles vão parar de ter troca de calor. Por quê? Porque a temperatura dos dois vai estar igual. Considerando um ambiente totalmente fechado, considerando um ambiente totalmente controlado, deixa eu abrir aqui a sala porque chegou mais uma figurinha. Ah, o homem aí, ó, chegou. Quando a gente está num ambiente totalmente fechado, o que é que vai acontecer? A temperatura de A, que era 120, ela vai... Boa noite. Boa noite. Ela vai literalmente cair. Boa noite. E a temperatura de B, que era menor, ela vai literalmente subir. Até que os dois entrem em equilíbrio. Afonso, boa noite aí, viu, parceiro? Que a gente já começou aqui para não perder o raciocínio. Então, se uma sobe e uma desce, elas vão seguir todo o padrão que existe de cálculo, de fórmulas que a gente não vai trabalhar, onde, nesse caso aqui, eu considerando que os dois são perfeitos, em todas as situações perfeitas, com o mesmo peso, com o mesmo tudo, o A ele vai cair a temperatura para aproximadamente 90 graus Celsius e o B vai aumentar de 60 para
90 graus Celsius. Tá certo? É isso que acontece. Quando passou um tempo que está tendo transferência de calor do objeto com maior temperatura por objeto com menor temperatura, vai chegar um certo momento onde os dois terão a temperatura equilibradas. Tá? Então, isso aqui é um fato simples. E como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente utiliza isso? A gente pode utilizar isso no dia a dia. Certo? Quando você quer manter, aquecer alguma coisa a uma temperatura razoável, você só basta colocar algum objeto que tenha uma temperatura maior. Então, o fato de você pegar o cuscuz, por exemplo, quando você bota a manteiga está congelada, você bota a manteiga em cima do cuscuz. Chega para 80 e 80. Por isso, professor, que tem aqueles modelos de quando está muito calor, o pessoal de antigamente sempre colocava bacia com água, não era? Debaixo da Ajuda. cama. Porque ajuda a troca de calor. A água ele pega calor. O Helder, aqui é 90 mesmo, Helder. Aqui, se você analisar, você somos 2 e divide por 2. Então 120 mais 60 dá 180, dividido por 2 dá 90. Sim, mas é 120 que eu tô vendo aqui. Sim, Mas assim, claro que isso aqui eu tô fazendo um modelo simples, bem simples, porque dependendo do material, dependendo da massa, dependendo do tamanho, nem sempre a temperatura vai ficar assim, sabe? Porque, por exemplo, se eu tenho uma xícara de café. Se eu colocar uma pedra de gelo, o café vai ficar, no final das contas, vai ficar extremamente gelado, né? Não vai ter uma temperatura meia, ele vai ficar mais para baixo. Então vai ser muito referente a vários fatores que levam. Como aqui a gente está utilizando os objetos como se fossem perfeitos, aí a gente chega nessa ideia. O café vai ficar fraco. Fraco não, vai ficar frio. E fraco. Ave Maria, se uma pedra de gelo é o quê? 10 gramas de água, rapaz, 10 ml de água. É pouquinho, não vai enfraquecer tanto não. Bom, então, bora para outra definição aqui que a gente está falando o tempo inteiro, que é temperatura. Tá? Quando eu falo de temperatura, eu preciso entender o que é. Basicamente, ela é a energia cinética das partículas. Tá, professor? Como assim energia cinética das partículas? Partículas, estado da matéria. Bora ver se eu achei a imagenzinha legal aqui. Deixa eu ver se tem uma legal. Vai pegar essa daqui mesmo. Essa tá simplesinha, mas ela tá legal. Olha essa imagem aqui, ó. Quando a gente fala de temperatura e quando a gente relaciona com energia cinética. Gente, energia cinética nada mais é do que uma energia do movimento das partículas. O que isso quer dizer? Quer dizer que as partículas ou elas podem estar quietinhas, juntinhas, ou elas podem estar com um pouquinho de distância, ou elas podem estar extremamente distantes uma das outras. E aí, isso tem a ver com a energia de movimentação delas. Quanto mais energia elas tiverem, mais se movimentam. Quanto menos energia tiverem, menos se movimentam. Então, quando vocês pegam uma substância como a água, e aí vocês encontram ela no estado sólido, o que é que a gente encontra? Observa aqui, são todas partículas da água, tá, gente? Ampliadas. O que é que vocês encontram? Vocês encontram elas aqui, ó. As partículas todas juntinhas. Elas não estão se movimentando juntos. Como elas não estão se movimentando, elas conseguem ficar tudo juntinho, certo? A de cá é na água a temperatura natural. A daqui ela está 0 grau, pelo menos. A de cá ela está 30 graus, 40 graus, por exemplo. Nessa temperatura, elas já estão se movimentando com maior frequência. Como elas se movimentam com maior frequência, elas acabam tendo uma temperatura maior e aí o seu estado muda do sólido para o líquido. Agora, se você aumenta a temperatura consideravelmente, você vai fazer com que as partículas da água se movimentem com maior velocidade. E ao se movimentar com maior velocidade, elas tendem a ficar mais distantes. E ao ficar mais distantes, elas mudam o seu estado do líquido para o gasoso. Tá? Então, quando a gente fala de energia cinética das partículas, a gente está falando da movimentação das partículas. A tendência é que objetos sólidos, as partículas se movimentem menos e objetos gasosos, elas se movimentem mais. Elas sempre vão buscar, no estado gasoso, se distanciarem uma das outras. Tranquilo, gente? Essa é uma definição da temperatura. Sim. Então, quando a gente fala que... Aqui sim. Quando a gente fala que o lugar está quente, que o ambiente está quente, significa, em primeiro caso, você está, pô, esse lugar está quente aqui. O que é que está acontecendo? Você está absorvendo muita energia e o seu corpo ele vai ganhar essa energia. Então, se você está ganhando muita energia, bora pensar da seguinte forma. Ó.
Você está aqui na sua casa, está lá no seu quarto, né? Está lá Afonso de bobeira, sossegado. Tá aqui Afonso. Certo? E ele está no quarto fechado aqui. O que acontece? Quando o Afonso está sentindo calor. Vou escrever bonitinho aqui direito. Quando ele estiver sentindo... Afonso feio. Deixa eu botar o cabelinho dele aqui pra ainda. Pronto, Afonso, melhorou. Quando você está sentindo Meu calor, Deus, apareceu eu. o que significa isso aqui? Se você está sentindo calor, que você fica se abafando, se abanando, é porque o ambiente tem maior temperatura que seu corpo. Então, ó, você está recebendo o calor do ambiente. Certo? Você está recebendo esse calor e aí seu corpo tende a aumentar a temperatura e você começa a ficar incomodado. Tá? Agora, se nesse mesmo quarto aqui, ó, tem uma divisóriazinha. E a gente vai botar Gildo aqui do outro lado. Gildo tem o cabelinho mais certinho assim, pronto. Aí Gildo tá aqui. Só que Gildo tá sentindo frio. O que significa quando ele tá sentindo frio? Que o corpo dele, a temperatura é maior que a temperatura do ambiente. Então, nesse caso aqui, o frio a gente sente porque a gente está perdendo calor. Certo? É essa uma diferença quando a gente sente frio e quando a gente sente calor. Então, quando você sente calor, porque você está recebendo o calor do ambiente, o ambiente que você está tem uma temperatura maior que seu corpo, você recebe o calor. E quando está frio, é que o ambiente que você está tem uma temperatura menor que seu corpo e você está pegando o seu calor e ele está distribuindo para o ambiente para manter o equilíbrio dos dois lugares. Então, é isso aqui que diferencia o calor do frio, né, do calor que a gente sente. Vocês entenderam isso aqui, gente? Essa relação às vezes pode confundir. Até agora sim. Quem falou mais ou menos aí, diz aí qual foi o mais ou menos para a gente tentar recuperar a ideia aí. Alguém falou mais ou menos ou foi só força de expressão? O que é que você entendeu aqui? Foi essa parte que eu expliquei aqui de Gildo e de Afonso? Pronto. Bora voltar para cá. Então aqui novamente. Pense vocês mesmos, no dia a dia de vocês. Quando a gente está num ambiente que você está sentindo um calor, o que significa isso? Tá? Quando a gente sente calor, não é o nosso corpo que está com a temperatura maior que os outros lugares. É que o nosso corpo está começando a receber o calor do ambiente que está em nossa volta e isso vai fazer com que a nossa temperatura aumente em relação ao ambiente. Quando a gente sente frio, é o oposto. É que o ambiente que você está mais frio que o seu corpo. Então, se ele está mais frio que o seu corpo, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai fazer essa troca de energia, né? Se o seu corpo está mais quente que o ambiente, você vai pegar essa sua energia e jogar para o ambiente para equilibrar a temperatura dos dois. E com isso, como você está perdendo calor, você começa a sentir frio. Quer ver uma forma prática que isso acontece? Vocês perceberam que quando vocês colocam álcool na mão e passa, não vem aquela sensação fria logo, instantânea? Esse frio é porque o álcool ele está pegando o calor do seu corpo e está tirando esse calor, tá? Ele está meio que pegando esse calor e jogando para o lugar que precisa, para manter o equilíbrio dos dois. E aí a gente sente essa temperaturazinha, certo? Novamente, quando a gente sente frio, significa que o nosso corpo ele está mais quente que o ambiente. E aí a gente vai perder esse calor por ambiente através da troca de temperatura. Quando o ambiente está frio, quando o ambiente está quente, significa que a gente está pegando esse calor e está perdendo esse calor. O ambiente está pegando esse calor e jogando para o nosso corpo para manter o equilíbrio da temperatura. Bom, essas são as duas formas que a gente sente esse processo. Aqui a gente vê no dia a dia. Se o lugar que vocês estão está quente, é porque seu corpo está mais frio que o ambiente. Se está frio, é porque o seu corpo está mais quente que o ambiente. Quer ver? Lembra quando a gente fala? É porque minha internet tá ruim, eu não tava conseguindo falar nada. De hoje que eu tô falando aqui, não sai nada aí.
Acontece, Afonso, acontece. Mas aqui é você, Agora viu? sim. Se você não viu, isso aqui é você, viu? Ah, sou eu, é? É você. E por que não fez meu cabelo melhor, pô? Ah, cara, o pessoal falou que era assim mesmo. Falou que esse cabelo Meu era cabelo assim, tá que tá ficando bagunçado. ótimo. É, que você estava sem arrumar esses dias, estava sem cortar o cabelo e tudo mais. Aí ficou meio bagunçadinho. Beleza, Tá? beleza, vamos lá. Bora lá. Pronto. Agora é o seguinte. O que é que a gente precisa saber também? Essas trocas de calor, esses processos de troca de calor, eles recebem nome e a gente precisa saber a classificação deles. Então, bora lá. Classificação dos processos. Vou botar só dos processos, né? Classificação dos processos de troca de calor. Temos dois processos clássicos que a gente precisa saber. Um é quando você recebe calor e o outro é quando você perde calor, tá? Então, bora entender o termo e a descrição dele. Quando você recebe o calor, né? Quando você absorve o calor, a gente chama esse processo de endotérmico, tá? Então, posso dizer que ele ocorre com a absorção de energia, né? Ou seja, a absorção do calor. O que isso significa? De uma forma simples, eu posso dizer que seria: eu tenho um objeto A, esse objeto vai ganhar o calor, e ao ganhar esse calor, ele vai virar o objeto B. Certo? Um objeto A com mais calor, com maior energia. Certo? É basicamente isso daqui. Eu posso pegar essa equação e transformar ela numa equação química, que é a equação que a gente vai trabalhar. A gente vai começar a trabalhar, né? Eu vou mostrar para vocês aqui de forma rápida, simples, e aí vocês vão verificando com o tempo como é que funciona. Por exemplo, eu vou escrever na verdade porque não tenho como fazer os símbolozinhos. Eu tenho aqui a água no seu estado líquido, certo? Quando eu dou energia, e a gente mede energia de duas formas, tá, gente? A gente mede energia através do quilojoule e da caloria, certo? No Brasil, a gente mede energia mais através da caloria. No mundo, quilojoule. A referência é de que uma caloria vai ser igual... Eu vou até ver se tem essa informação aqui para não passar errado para vocês. Não tem aqui não, mas depois eu confiro. Uma caloria vai sempre equivaler a 4,18 quilojoules. Eu vou até confirmar aqui para não passar a informação de forma errada. Calorias e joules. Tá ruim a internet aí mesmo, Afonso, mas fique tranquilo que a gente tá gravando. É isso mesmo, uma caloria, não uma caloria, uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules, tá? Então, uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules, ou seja, uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, basicamente, é essa a primeira informação que a gente precisa entender, tá? Essas são as duas medidas. A que a gente mais vai usar, o que mais vocês vão ouvir em exercícios é quilojoules. Bom, então eu já vou pegar aqui e vou dar continuidade. Eu tenho água líquida. Eu vou pegar essa água e vou dar para ela 44 quilojoules de energia. Tá? Se eu dou 44 quilojoules de energia, o que é que vai acontecer? Essa água, ela vai mudar o seu estado. Ela vai sair do estado líquido e vai para o estado gasoso. Então a gente teve uma modificação no seu estado físico. Ele era líquido e agora quando eu joguei energia, ele ficou, vou deixar tudo vermelho aqui. Ele ficou gasoso. Tá? Então observem como vai acontecendo essas mudanças. Eu tinha a água aqui, e adicionei calor, água líquida, adicionei calor, e aí no processo final ela virou B, que seria água gasosa. Tá? Como é que eu faço uma representação desse objeto? Eu vou pegar aqui e fazer até com um pouquinho mais grosso. Eu tenho aqui esse quadrado é o nosso objeto. Se ele vai passar por um processo endotérmico, significa que ele vai receber o calor, gente. Tá? Então, ó, ele está recebendo calor. Como ele está recebendo calor,
Ele está passando por um processo endotérmico. Então, endo de absorver, de receber calor. Tá? O outro processo que a gente vai falar é o que nós chamamos de exotérmico. É o que a gente vai falar agora. Então, a gente falou do endotérmico, agora a gente vai falar do processo exotérmico. Que é basicamente, que ele basicamente ocorre com a liberação de energia, certo? Eu vou até deixar isso aqui marcado para que a gente possa ter clareza disso, ó. Endotérmico, exotérmico, liberação, endotérmico, absorção. Então tem essa associação. Endotérmico, absorção, exotérmico, liberação. E o que acontece com a liberação? Gente, é o oposto do que vocês estão vendo aqui, ó. Eu vou fazer essa mesma coisa, só que eu vou fazer o oposto dela, tá? Bora lá então para o nosso exemplo. Eu vou ter então, agora, novamente, né? Um elemento A. Esse elemento A, ele é nada mais nada menos que o elemento B, mais o calor. Eu vou estar fazendo o oposto. Bora montar uma equação mais simples para vocês verem aqui. Eu tenho aqui então. Eu quero fazer bonitinho e fico errando aqui, ó. Eu posso ter aqui então o B. Eu vou tirar menos o calor. Eu vou tirar o calor do B. E ao tirar o calor do B, ele vai voltar a ser o elemento A. Básico, básico, básico. O que é que isso significa em representação? Seria isso daqui, ó. Eu vou ter agora a água. Eu vou ter a água e eu tenho ela no estado gasoso. Aí eu vou tirar os 44 kJ, eu vou tirar. Eu tirei os 44 kJ e ao tirar os 44 kJ, ela vai retornar para o seu estado original, que vai ser a água no estado líquido. Então, eu tinha água no estado gasoso, tirei energia, virou água no estado líquido, tá? Aqui eu tenho água no estado, viu? Eu tenho água no estado líquido, botei energia, virou água no estado gasoso. Então, observa que eles dois permaneceram exatamente com o mesmo processo. A diferença de um e para o outro é justamente que a gente simplesmente, em um adicionou calor e no outro a gente removeu esse calor. Essa que é a diferença entre esses dois elementozinhos aqui. Vou até aumentar isso aqui para deixar mais bonitinho. Certo? Ó, endotérmico recebeu calor, exotérmico perdeu calor. Tá, gente? Tranquilo? Vou pegar aqui o nosso quadradinho novamente. Bora puxar para cá. E bora fazer o exemplo relacionado a eles. Gente, ó, eu vou querer estender um pouquinho essa aula, já que vocês não estão tendo aula de Marielle, até porque a gente não teve aula no sábado, foi uma falha minha, e aí a gente consegue adiantar um pouco do conteúdo. E eu falo para a Adriana, a gente recupera aquela aula, né, perdida. O exotérmico, visualmente, é o contrário, ó. Ele tem esse objeto que tem uma temperatura maior do que o outro, e ele aqui, em vez de ele receber calor, ele vai, literalmente, perder calor. O calor aqui está saindo. Por isso que ele é exotérmico, tá? Então, temos aqui a nossa definição de endotérmico, a definição de exotérmico. Agora, a gente vai para um outro tópico, que nós chamamos de variação da entalpia, certo? Entalpia é o que a gente vai falar, na verdade, de todas as aulas. Nem é variação de entalpia, a gente vai falar primeiro de entalpia, certo? A gente vai trazer para vocês a definição de entalpia. O que é entalpia? Para isso, eu vou trazer para vocês uma perguntinha simples e bem interessante. De onde vem o calor liberado na combustão de um pedaço de madeira? De onde vem o calor, gente, dele? Quando eu boto uma madeira no São Joãozinho aí para queimar, da onde vem o calor dessa madeira?
Do fogo. Do fogo? Então. Alguém tem mais alguma ideia? Eu tinha mesmo de El, né? A gente acha que é logo do fogo, né? Isso aqui. Do gás. Fogueira. Então. Vou pegar essa imagenzinha pequenininha mesmo aqui que já dá conta pra gente. Então, gente. Quando a gente tem uma árvore, um pedaço de madeira, a gente bota ele para queimar, o nosso pensamento é da onde vem o calor. Esse fogo nada mais é do que a representação do calor, tá? Quando a gente vê o fogo, é a forma que a madeira está liberando o calor. Para a gente fazer alguma coisa, pegar fogo, a gente precisa, tomara que eu lembre, viu? Que eu nunca lembro disso, eu falo assim, mas na hora dá um branco. Do que a gente chama de 3-6. Tá? Que é o combustível. Qual os outros dois, vocês lembram? Eu falo, mas eu nunca lembro os 3-6. Professor, 3, eu nunca 6 lembro. Não. do fogo. Cadê? É combustível. Triângulo do fogo. Bora ver aqui. Aqui. Combustível. Se tu conhece o bichinho há mais tempo, não lembro, imagina nós. Mas observa, ó, gente, é simples, ó. Combustível, comburente e o calor. Então, para ter fogo, eu sempre esqueço esses 3-6, assim. Eu lembro do calor, lembro do combustível, mas não lembro do comburente. Esses 3-6 aqui são eles que fazem o calor pegar do jeito que a gente conhece. O combustível nada mais é do que o oxigênio. O calor é aquela primeira faísca que a gente coloca, né? E o comburente, no caso, é a madeira. Se você tirar qualquer um deles três, ele literalmente para de pegar fogo, tá? Então, aqui, como ele é três elementos, a energia que ele libera não vem do fogo. O fogo é um dos elementos que faz o processo de combustão. A energia que ele libera, ela vem da madeira. A madeira, apesar do seu estado sólido e tudo mais, ela tem uma quantidade de energia nela. E essa quantidade de energia nós chamamos de entalpia. Certo? Todos os elementos que existem, todos os componentes que vocês conhecem, eles têm uma quantidade de energia dentro deles. E essa energia ela só é expressada em cima de alguma reação química. Essa reação química que a gente utiliza para expressar a energia aqui, basicamente... Deixa eu baixar aqui, Gisele, coitada, que ele deixou ligado aí o som. É basicamente a liberação que acontece. Tá? A madeira tem energia, utilizou o fogo, iniciou a liberação dessa energia, e essa liberação dessa energia é o que nós chamamos de entalpia. Então vamos lá. Todo objeto tem uma entalpia, e essa entalpia ela pode ser liberada em cima de uma reação química, como a reação do fogo. Tá? Então, com isso daqui, eu vou trazer para vocês a definição clássica de entalpia. A entalpia, vocês vão ver sempre com a letra H maiúscula. Quando vocês verem letra H maiúscula, é referência à entalpia. Tá? Então, entalpia nada mais é do que a quantidade de energia que a substância tem dentro de si. Então, todos os elementos que a gente conhece, elas vão ter uma quantidade de energia dentro delas. E essa energia ela vai ser expressada de acordo com a reação química que ela participa. Tá? No caso dessa reação química aqui, o que é que está acontecendo? Aqui eu vou ter, então, a madeira mais o oxigênio. Isso aqui vai gerar o quê? Fumaça mais cinza.
Então aqui eu tenho uma reação química. Eu tenho a madeira mais oxigênio, vai gerar fumaça mais cinza. Curiosamente, essa ação ela vai liberar energia. Certo? Vai ser uma ação exotérmica. Porque se você encosta na fogueira, você bota a mão, você sente a energia. A energia está saindo da fogueira. Essa energia a gente sente como um calor. Então, ela está liberando essa energia. A gente vai falar disso aqui quando for nesse próximo tópico, que a gente vai falar de variação da entalpia. Tá? Então, bora lá. A gente vai falar de variação da entalpia. E aí, entalpia padrão, e a gente encerra a aula hoje. A gente fica super sossegado, adiantou bastante conteúdo e a gente fica compensando a aula de sábado. Vamos lá. Então, agora a gente vai falar da variação de entalpia. Quando vocês veem o termo variação de entalpia, vocês vão ter como representação deles sempre isso daqui, ó, um ΔH, certo? O H, vocês conheceram agora, vai significar entalpia. E esse delta vai significar variação. O delta, gente, delta sempre vai ser um valor final menos o valor inicial. Tá? Delta, quando você vê o delta, é sempre final menos inicial. Aí, por exemplo, olha, eu estou aqui em casa, tranquilo, e tá de noite. A temperatura de noite está aqui 10 graus. Bora chutar um valor baixo. Aí, quando chega de manhã, quando chega meio-dia, a temperatura está 20 graus. Qual é a variação da temperatura no meu ambiente? Olha, se no final estava 20 graus, no início estava 10 graus, 20 menos 10, a variação de temperatura foi de 10 graus Celsius. Então, a variação de entalpia é sempre final menos inicial. Então, toda vez que vocês verem variação de entalpia, saibam que vai ser um valor da entalpia final menos o valor da entalpia inicial. Então, com essa ideia, a gente vai para a nossa fórmula de variação de entalpia, que é a primeira fórmula que a gente vai conhecer hoje. É onde o ΔH ele vai ser o quê? Vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Então, vai ser sempre assim, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, certo? Essa é a formação clássica de entalpia. Bora botar na página aqui e vou pegar aqui, eu vou pegar a nossa equaçãozinha que eu botei aqui, para a gente utilizar ela. E já vou botar aqui, ó. Cadê? Então, botei aqui. Quando eu falo dos produtos e dos reagentes, eu tenho que saber identificar elas nessa formulazinha aqui. O que é reagente, o que é produto. Gente, o reagente vai ser sempre o que tiver na esquerda da seta. Então, todos os elementos que tiverem desse lado de cá sempre serão os reagentes. E os produtos são aqueles elementos formados pelos reagentes. No caso, vão estar à direita. Todos aqui são os produtos. Então, ΔH vai ser o valor desses produtos, né? O valor da energia desses produtos, menos o valor da energia desses reagentes. Certo? É assim que a gente vê essa relação. E aí, a gente pode estudar ela de duas formas. Eu vou até buscar aqui, ó. Gráfico, termoquímica, endo e iso. Já achei os bonitões aqui para a gente utilizar. Deixa eu ver qual eu vou usar primeiro. Vou usar esse daqui primeiro. Então, não vou usar o endo primeiro, que a gente começou falando de endo. Então, observe esse gráfico aqui que eu estou trazendo para vocês. Eu acho que consigo trazer ele mais bonitinho. Aqui, ó. Esse aqui é o primeiro que eu posso trazer para vocês, tá? Aqui é o gráfico do endo. Parece que eu cheguei e recebi uma visitinha aqui, gente.
É, meu filho aí, tá vendo aí? Ó? Invadindo a sala do professor. Novidade nisso? Nenhuma. Tá? Vamos lá. Normal. Normal, não tem o que fazer. Tá? Então bora lá pra gente continuar. Aqui é um gráfico do que eu tô falando. Esse primeiro gráfico que a gente vai falar vai ser gráfico do endotérmico. Eu vou até escrever para ficar mais bonitinho aqui. Ó. Endotérmico. É uma análise de gráfico que a gente está fazendo. Então eu tenho aqui um objeto endotérmico. Endotérmico significa que eu absorvi calor. Para eu absorver calor, o ΔH ele precisa ser positivo. Então, para eu absorver calor, o ΔH ele obrigatoriamente tem que ser positivo. Certo? É a forma de eu ver que teve essa absorção do calor. Por que positivo? Porque a energia do produto vai ser maior do que a energia do reagente. Observa aqui, ó, a energia do produto ela é maior do que a energia do reagente. Ó. Ó o ΔR aqui de reagente, ó o ΔP de produto. Então, quando eu tenho essa energia maior, ela vai ser um processo endotérmico. Por quê? Porque para ter uma energia maior, ele tem que pegar essa energia para ele. E aí acontece nas nossas equações de água aqui, ó, que eu vou buscar aqui. Então, endotérmico, a gente pode fazer esse elemento aqui mesmo e utilizá-lo. Observe o que aconteceu aqui nessa equação que a gente já estava trabalhando. Aqui, ó, a água líquida reagente, ela recebeu essa energia, então ela ficou com mais, ela ganhou mais energia. Quando ela ganhou mais energia, ela largou de ser água líquida e virou água gasosa. Então, o produto, que é a água gasosa, o vapor de água, ela ficou com mais energia do que a água líquida. Então, ela ganhou um pouquinho de patamar e ficou com o ΔH positivo. Certo? Então, aqui é uma equação endotérmica. Só que nós temos também a nossa versão de estudo exotérmica, tá? Dessa equação. Botei endotérmica também para ficar tudo bonitinho. Temos a nossa equação exotérmica, que é basicamente o oposto da equação que vocês estão vendo agora. Enquanto na primeira a gente teve um processo onde os produtos ficaram com mais energia do que os reagentes, aqui acontece o oposto. Olha os reagentes em cima, olha os produtos, ó, ficaram embaixo. Aqui é o caminho da reação, é o tempo que acontece ela, tá, gente? Então, os reagentes no início estão cheios de energia, depois que acontece a reação, ó, opa, eles caem em energia. Quando cai a quantidade de energia, então a gente está passando por uma variação, por um ΔH. Bota aqui. Estamos passando por um ΔH, onde o seu valor de energia ele vai ser negativo. Tá? Então, nesse caso, o ΔH ele vai ser negativo. Por quê? Porque dessa vez ele perdeu energia. Ele não ganhou mais energia, ele perdeu essa energia. Aí eu vou pegar a nossa mesma equação da água aqui, que ela é mais legal para a gente poder visualizar, e vou colocar aqui também. Aqui temos que clicar antes de colocar, eu esqueço. E vou colocar aqui também. Observe o que acontece aqui. Eu tenho uma água no estado gasoso, ela perdeu 44 kJ de energia, ou seja, ela perdeu essa energia. Ao perder energia, diminuiu o calor. Ao diminuir o calor, diminuiu a energia cinética, modificou o seu estado, que era gasoso, e virou líquido. Tá? Então, aqui está para vocês visualizarem o exotérmico e o endotérmico mais uma vez. Vou até botar uma barrinha aqui, rosinha, ou azulzinho, não, rosinha, né? Já está azul, vou deixar... Não, eu vou deixar rosa, para vocês perceberem a diferença entre eles. Endotérmico significa que os reagentes têm menos energia que os produtos, então o ΔH vai ficar positivo. Certo? Exotérmico, que os reagentes têm mais energia que os produtos, e aí o ΔH fica negativo. Então, toda vez que vocês verem numa equação química, onde a gente tem um ΔH positivo e um ΔH negativo, isso significa que essa equação ela vai ser endotérmica ou vai ser exotérmica. Tá? Uma forma de se representar essas duas equações muito comum, quando a gente trabalha com termoquímica, é da seguinte forma. Cadê aqui? Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó,
o H2O líquido, ele vai virar H2O gasoso, e eu vou ter aqui, ó, o ΔH vai ser igual a mais 44 kJ. Então essa daqui é a forma mais comum de a gente ver essa representação de equação. E no de cá, ela tem basicamente a mesma equação, e o ΔH, em vez de ficar na equação, a gente coloca na área externa dela. Então vai ficar aqui, ó, H2O no estado gasoso vai virar H2O no estado líquido, e aí o ΔH, que é a sua variação de entropia, vai ser igual a menos 44 kJ. Sinal positivo, endotérmico. Sinal negativo, exotérmico. Tá? É a parte mais importante, é isso. Quando vocês verem sinal negativo no final da equação, é porque ela é uma equação endotérmica, ela absorve calor. E quando você vê sinal negativo na equação final, é que ela é exotérmica, ela perde calor. Tá bom? Tranquilos até aí? Bora para o nosso último pontinho. Entalpia padrão. Esse é o nosso último ponto para a gente encerrar e dar continuidade na próxima aula. Entalpia padrão. É isso mesmo, entalpia padrão. A entalpia padrão, essa eu posso fazer aqui. Vocês vão ver o H e vai estar representado com o O na frente do H. Essa é a forma que vocês vão costumar ver uma entalpia padrão. E aí, claro, né, vamos para a nossa definiçãozinha de entalpia padrão. Deixa eu puxar a minha setinha que eu gosto. Vamos lá para a definição simples de entalpia padrão, vai ser essa. A entalpia padrão é a entalpia de uma substância nas condições padrões. Quais são essas condições padrões? Basicamente, ela é uma substância simples, a gente vai falar sobre isso, e ela vai estar na sua simples na forma alotrópica mais estável. E, consequentemente, se ela é mais estável, ela vai ser mais abundante, tá? Ela vai ser a forma mais abundante também, certo? Bom, vamos lá. Gente, uma substância simples é uma substância que só possui um único átomo na sua composição. Assunto do primeiro ano. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o O2, que é o oxigênio, é uma substância simples. Tá? O N2, que é o nitrogênio, é uma substância simples. O H2, que é o hidrogênio, é uma substância simples. Quando a gente parte para outros compostos, como por exemplo, a água, H2O, ela tem hidrogênio na sua fórmula e tem oxigênio na sua fórmula. Então, como ela tem dois átomos, ela não é uma substância simples. Aqui nós chamamos de substância composta. O NH3 tem nitrogênio e o hidrogênio. Isso aqui é uma amônia, tá, gente? É que sai no xixi da gente. Isso aqui tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem mais de um átomo diferente. É uma substância composta, tá bom? Então, entalpia padrão, só iterar entalpia padrões, entalpia padrão, esses elementos aqui que são substâncias simples. Os de cá, que são substâncias compostas, eles não têm entalpia padrão. Tranquilo essa classificação, né, de substância simples e substância composta. Então, a gente já sabe o que é a substância simples. Na forma alotrópica mais estável. A forma alotrópica mais estável é para alguns casos, porque tem alguns elementos que vocês podem encontrar em diferentes formas de ligação. Aí, por exemplo, no caso do oxigênio, eu posso ter aqui, ó, o O2, que basicamente é o oxigênio como a gente conhece, é o oxigênio que a gente respira. E eu posso ter também o O3, que aqui nós conhecemos como o ozônio, que é o ar que fica acima da nossa camada, ela protege a gente dos raios UV e tudo mais. Uma diferença simples entre os dois. O primeiro, você respira. O segundo é venenoso. Tá? Mata.
Vocês terem a diferença deles dois. É o mesmo composto, só que em um tem dois átomos, no outro tem 3 átomos. E aí, desses dois aqui, o elemento mais abundante, ou seja, o mais estável, porque quando ele é mais abundante, significa que ele consegue formar e não se espatifar, é o oxigênio. Então, nesse caso aqui, o delta zerozinho, a entalpia padrão do oxigênio, vai ser igual a 0. Agora, a entalpia padrão do hidrogênio, ele será diferente de 0. Por que será diferente de 0? Justamente porque ele não é o elemento mais abundante, ele não é o elemento mais estável. Tem outros compostos também, ó. A gente tem o carbono que é mais legal ainda. A gente tem o carbono no seu formato grafite e tem o carbono no seu formato diamante. Isso aqui só depende da diferença do rearranjo entre as partículas. Desses dois carbonos, o mais abundante é o grafite. Como o grafite é o carbono mais abundante, a sua entalpia padrão vai ser igual a 0. Já o diamante, que ele não é mais abundante, a entalpia padrão vai ser diferente de 0. Certo? Então, a entalpia padrão vai ser basicamente um valor que nós damos para uns elementos para usar como referência para calcular as demais entalpias. Como assim? Essas energias que a gente está falando, de todos os elementos que a gente está conversando, que cada um tem uma quantidade de energia, a gente não consegue definir e dizer, ó, esse aqui é a quantidade de energia tanto, desse é tanto, desse é tanto. Você não consegue dar a quantidade de energia como, por exemplo, você consegue dar o seu peso. Você sabe o seu peso, a sua altura, a gente consegue ter esses dados para comparar. Mas a gente não consegue ter esses dados para esses elementos relacionados ao calor que ele tem, as entalpias que eles têm. Por conta disso, precisou se definir um elemento como entalpia 0. E aí, esse elemento de entalpia 0, a gente já vê, os que variavam com valores acima eram positivos, os que variavam com valores abaixo eram negativos. Apesar de a gente ver como aqui, ó, entalpia igual a ΔH menos 44 kJ, esse valor negativo ou positivo, ele é apenas uma referência em relação ao reagente. Então, quando eu vejo aqui, ó, nesse de cá, eu vejo que essa entalpia é menos 44, significa que esse elemento aqui, ó, que a água, tem 44 kJ menos energia do que a água gasosa. Não quer dizer que ela tem energia negativa, porque não existe energia negativa. Significa, com efeito comparativo, que ele tem menos energia do que a água gasosa. Já o de cá, ó, que tem mais 44, o que significa? Não é que a energia de entalpia da água gasosa ela é 44 kJ. Aqui diz que a energia dessa água aqui, gasosa, ela tem 44 kJ a mais do que a água líquida, certo? Então eles vão ter um efeito de comparação de um com o outro. Para ter um efeito de comparação, dessa comparação com mais clareza, eles definiram que a entalpia padrão seria os elementos, seria entalpia para os elementos simples, que seria utilizado como referência para os demais. Então a entalpia do oxigênio, entalpia do carbono, entalpia do nitrogênio, diversos outros elementos, ele vai ser sempre 0. Com isso, toda vez, a gente vai falar na próxima aula, quando eu for falar de entalpia de formação, toda vez que vocês verem entalpia ou um elemento que seja substância simples numa fórmula, a maioria absoluta das vezes, a entalpia desse elemento vai ser 0. Quando a gente for calcular as entalpias de formação, aprender a fazer os cálculos, vocês vão ver mais ou menos como é que funciona isso. Tá bom, gente? Então, eu quero fechar a aula para vocês nesse ponto de cá, tá? Bora puxar para a telona aqui para a gente que a gente falou. A gente falou... Deixa eu puxar aqui para o início. A gente falou do que é termoquímica. A gente falou do que é calor e do que é temperatura. Deu uma ideia mais ou menos do que é calor. E que o calor era uma energia que é transferida sempre do corpo mais quente para o corpo menos quente, até eles se estabilizarem, certo? Eu tinha até outras coisas para falar desse negócio de calor aqui, que eu acabei pulando. Deixa eu ver se tem, se eu lembro aqui. Não, mas eu pulei porque não é necessário não. Esses são os cálculos de calorimetria que seria para física. Aí a gente fez uma referência mais ou menos do que significa um ambiente com calor e uma pessoa num ambiente com frio. Falamos das classificações dos processos, né, endotérmico e exotérmico, para a gente ter uma ideia mais ou menos do que significa cada uma delas. E aí a gente trouxe também direitinho. Falamos um pouquinho a definição de entalpia. Entalpia nada mais é do que a quantidade de energia que toda matéria tem. E aí a gente tenta calcular essa quantidade de energia dessa matéria. Tá?
E a gente falou da variação de entalpia, que é o ΔH. Nada mais do que vai ser sempre a relação dos produtos menos a dos reagentes. Certo? Vimos os gráficos de endotérmico e de exotérmico e falamos um pouquinho de entalpia padrão. Na aula que vem, a gente vai voltar a falar sobre a entalpia padrão. E aí a gente vai dar prosseguimento para os outros cálculos. Vamos falar de entalpia de formação, vamos falar de cálculo da variação de entalpia e entalpia de combustão. Certo? Vamos falar da teoria desses compostos aqui. Tá ok, gente? Tranquilo? Até agora? Deu para compreender tudo? Deu para ficar de boa? Tranquilo.